A ministra-chefe da Secretaria Especial de Políticas para Mulheres e presidente do Conselho Nacional de Direitos da Mulher, Nilceia Freire, afirmou na audiência pública realizada no Supremo Tribunal Federal que a mulher deve ter a opção de interromper a gravidez em casos de fetos com anencefalia. Para a ministra, os pais da criança devem ter o direito de serem informados sobre o diagnóstico da doença e também sobre a opção de dar ou não continuidade à gestação. Para discutir o tema aborto, o programa Parlamento com Deus recebe a deputada Graça Pereira e o advogado e pastor da Igreja da Assembleia de Deus da Penha, Alexandre Rangel. Doutor Alexandre, a mulher pode ter a opção de interromper a gravidez? Assunto grave, porque quando declaramos que a mulher tem o direito sobre aquele feto ou na sua fase embrionária, estamos declarando que ela teria como aquela criança extensão do seu corpo. E aí vem a grande crise, talvez, onde os evangélicos se levantam com a maior veemência. É que aquela vida que está ali, ela está no corpo da mulher, mas não pertence ao corpo da mulher. Ela é um ser vivo, completamente independente pós-gestação, e a única ligação que há entre ela e mãe seria a ligação umbilical de alimento e respiração. Então essa questão da mulher ter uma independência de escolha, de vontade em cima desse feto, é muito grave, porque tiraria toda e qualquer distinção constitucional de respeito à vida. Mas no caso de anencefalia, que é uma má formação do feto, não seria justo? Bom, se pensarmos juridicamente, muitos estão defendendo a questão do aborto para a anencefalia. E é óbvio que isso tem consequências da saúde que não me cabe dizer porque não sou médico, então fico com dificuldades. Juridicamente, o aborto sempre foi criminalizado no Brasil e agora nós temos uma modalidade que nos traz uma surpresa. Agora, como o senhor declarou, eu também sou pastor da igreja e como pastor da igreja pauto a minha vida pela fé. Então, não por ser advogado, vou deixar a minha fé, porque tudo que pratico depende da minha fé. E pela fé e pelo conhecimento da Bíblia, qualquer modalidade de aborto, mesmo sendo no caso de anencefalia, não seria permitido, seria um atentado à vontade de Deus. Então, eu ponho meu pé firme nisso e, lamentavelmente, por mais que algumas mulheres não queiram ouvir isso, mas não concordo e que o aborto seja legalizado, nem mesmo nesses casos. Deputada, o relator da matéria, o ministro Marco Aurélio, tem se mostrado favorável ao aborto no caso de anencefalia. Eu examinei, inclusive, na internet, fiz uma pesquisa. Realmente, o feto com anencefalia, a gente, não é no ponto de vista só científico, mas se discute, a matéria merece ser aprofundada, porque tem uma má formação que, inclusive, visualmente atinge as pessoas. Qual é a sua opinião? Bom, eu concordo plenamente com o pastor quando ele fala que nós não temos direito sobre a vida do feto que está dentro da gente. Mesmo no caso de um feto sem cérebro, eu acredito que a gestação deve ser levada a término, mesmo deformado, preparando psicologicamente a mãe para o fato que vai acontecer. Ela tem que ser preparada. Agora, se nós abrirmos a liberação do aborto dessa forma, ela pode criar também outras liberações. E aí nós vamos estar determinando a morte de crianças que não tiveram o direito de vir à vida. Então, acredito que é um assunto polêmico, difícil, mas que as pessoas que acreditam em Deus, que têm Deus como centro
da sua vida, elas têm que pensar o seguinte: vamos aguardar. Porque essa menina que nasceu há pouco tempo atrás, que também não tinha cérebro, a medicina não é uma ciência exata. Exato. Ela falou, essa criança vai morrer. Ela viveu 1 ano e 8 meses. Então não é uma medicina, não é ciência exata, né? 2 e 2 são 4. Está doente, vai morrer. Quantas e quantas pessoas os médicos dizem, ó, tem 1 mês de vida. Aí Deus diz, não, vai viver mais 5 anos. E vive mais 5 anos. Então nós não podemos tratar a medicina como uma coisa exata, perfeita, que possa determinar a vida ou não de uma criança. Doutor Alexandre, Deus nos deu o livre-arbítrio, a capacidade de gerenciarmos o nosso destino. A mãe também não tem a capacidade, sendo ela a continuidade e buscar a continuidade através do seu bebê que vai nascer, e ela sabe que ele vai nascer deformado, não seria um momento de interromper a gestação? A gravidez, a mãe teria o direito sobre o seu corpo, sim. Eu até concordo que ela teria o direito sobre o seu corpo. Mas como nós já declaramos aqui, a criança que está na gestação, na barriga da mãe, ela na verdade é um ser independente, vivo, e vai nascer e vai ter sua própria vida, e mesmo com casos graves como esse... Tem alma, seria, no caso desse instante? Tem alma, e é um sopro de Deus, é um sopro de vida. O senhor falou sobre livre-arbítrio. Por exemplo, Deus dá o livre-arbítrio ao homem para determinadas escolhas na vida. Agora tem coisas que Deus não negocia, e uma delas é a vida. Deus não negocia a vida com ninguém. Por isso é determinação, é decreto de Deus que a vida seja respeitada em qualquer circunstância. E é exatamente esse caso. A mãe não pode, ela de si própria, declarar quando aquela criança deve ou não deve viver. Porque aquilo é uma criança e está provado que é uma criança que está ali. Mesmo que a mãe saiba que essa criança vai sofrer na vida normal, quando ela sai, acaba a gestação, ela nasce, ela vai viver eterno na vida material com aquele problema? Isso vem um aspecto de fé nesse caso, né? Porque se nós conhecemos a palavra de Deus e cremos naquilo que pregamos, mesmo que ela tenha esse sentimento, agora entra a fé. Por isso que é uma questão muito difícil de discutir, porque são 2 grandes lados, o lado da ciência, da medicina, da política e o lado da fé. Se nós combatermos a fé nesse caso, a fé acaba prevalecendo, porque cremos em qualquer instância que aquela criança possa ter uma oportunidade. E eu estaria eliminando uma oportunidade daquela criança viver. Então por que não deixá-la até o fim? E até porque cientificamente está provado, porque nessas audiências públicas do STF, a própria medicina e os próprios médicos declararam que o grau de dano causado à mãe é muito maior do que o caso do aborto. Então, no caso do aborto, é muito maior do que permitir que a criança vá até o final. Então, é muito melhor que se respeite até a vontade de Deus, para que, pela fé, quem saiba, aquela criança tenha uma oportunidade de que aconteça um milagre. Bem, nós estamos discutindo um tema muito importante, que é o aborto. A gente volta já já conversando mais com a deputada Graça Pereira e o pastor da Igreja da Assembleia de Deus da Penha, Alexandre Rangel. A gente volta já já. Fica aí.